Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é como mentir com estatísticas do futebol à análise sociológica. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, note, eu estou gravando esse vídeo porque há muito tempo eu quero conversar com vocês sobre alguns elementos importantes para pensar criticamente a leitura de estatística. Veja, a estatística em si, o número, o levantamento de um dado, ele não é o final de conversa. Ele não é a prova de nada, perfeito? Porque toda estatística tem uma série de elementos analíticos para você ler a estatística. Então você não pode só pegar um dado e jogar aleatoriamente, né? Você precisa ter algumas considerações. Primeira consideração crítica: como o dado foi gerado, a metodologia de geração desse dado, e aí inclusive tentando buscar se existe uma série histórica de dados, se nessa série histórica existem mudanças de metodologia na pesquisa da geração desse dado. Então, fazer um questionamento teórico-metodológico à geração do dado, como foi produzido aquele dado, aquela estatística. Você precisa fazer um debate também histórico sobre aquele dado. Você precisa pensar historicamente como aquela estatística se insere, a partir de que lógica. Porque, por exemplo, dá para comparar a nível de produção de estatística os dados, por exemplo, de, vamos imaginar, violência policial hoje e no Brasil de 1915, é muito difícil. Porque em 1915 a gente não tinha dados sistematizados produzidos pelo Estado burguês na época da República Velha. Então qualquer comparação vai demandar, por exemplo, um tratamento teórico muito importante. Você dizer assim, ó, há uma diferença qualitativa na geração desses dados, na capacidade desses dados de mais ou menos refletir o que é a realidade quantitativa do fenômeno e por aí vai. Então você tem que fazer também uma análise de contextualização histórica da produção daquele dado. Você precisa também ter uma análise teórica, né? Uma análise científica daquele dado para você não ser enganado por ele. E aí vou dar um exemplo para vocês que é bem fácil de entender. Por exemplo, hoje no Brasil, pelos critérios internacionais, inclusive do Banco Mundial, se você tem uma renda de 6 dólares e 85 centavos de dólar por dia, pelo critério do Banco Mundial, você é considerado pobre. Perfeito? Você está numa situação de pobreza. Isso daria, na realidade brasileira, uma renda de mais ou menos R$665 por mês, né? Toda renda até R$665 por mês ou abaixo disso, você está considerado numa situação de pobreza. E aí, veja, por exemplo, esse é um dado que é um critério quantitativo e que demanda muita análise. Por exemplo, se você chega numa região muito pobre, em que a maioria dos moradores está enquadrados nesse critério de renda, mas aí nessa região muito pobre, sei lá, começa a obra de uma hidrelétrica, né? E aí gera muito emprego local, vai muito engenheiro, trabalhador mora lá, movimenta o comércio local e por aí vai, você faz uma medição, você vai ver que o padrão de renda média da região subiu, né? E aí vamos imaginar que 70% dos moradores da região superaram esse critério de pobreza usado pelo Banco Mundial, traduzindo para a realidade do valor da moeda brasileira. Então a maioria dos habitantes eles têm agora R$700 por mês de renda. Então saíram da pobreza. Opa! Só que assim, depois que a obra acabar e a ruma de trabalhadores, engenheiros, não sei o que, foi embora, a região volta a ser pobre. Então você pegar esse dado, por exemplo, por si só dizer assim, ó, a região X superou a pobreza. Mas tem um elemento ali, esse aumento de rendimento na região é por causa de uma obra que é temporária. Depois que a barragem for construída, não vai precisar nem sequer de 30% do número de trabalhadores e trabalhadoras necessárias para construir a obra, para manter, né, fazer a manutenção, garantir o funcionamento da barragem. Então, por exemplo, esse dado é um dado que não é que ele seja enganoso em si, ele vira enganoso a depender da forma como você tratar ele. Na minha época do mestrado, eu estudava muito criminologia crítica, né? E aí eu lembro que, estudando para o mestrado, eu peguei os dados da UPP, por exemplo. Aí se alardeava muito que a UPP reduziu a violência, que o número de homicídios
onde tinha o PP, caía de maneira substantiva. Aí eu estudando, lendo, eu vi que onde tinha o PP, Unidade de Polícia Pacificadora no Rio de Janeiro, o número de homicídios caía, mas o número de desaparecimentos crescia de maneira violenta. Em alguns UPPs, inclusive, crescia até 50%. Então você fazia o cruzamento de dados, quanto o número de homicídio caiu e quanto o número de desaparecimento subiu, você via que, na verdade, não foi uma redução da violência, né? Na verdade, foi uma maquiagem estatística, né? Você trocava os dados de homicídio pelos dados de desaparecimento porque teve uma mudança na realidade ali do, entre aspas, controle territorial. E aí você tinha padrões de violências diferentes que se traduziam em dados diferentes, mas não houve propriamente uma redução da violência, pensando na violência lato sensu, né? Em sentido mais abstrato do termo. Então, toda análise precisa de um tratamento teórico. E, na hora de manejar o dado também, você precisa ter cuidado com análises comparativas, perfeito? Por quê? Porque quando você pega países diferentes, com realidades diferentes, a tentativa de fazer um tratamento comparativo pode simplesmente levar a erros. Então, por exemplo, você pega o dado de renda per capita do brasileiro. Veja, esse dado diz muito pouco para a realidade do nosso país. Por quê? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então, o dado de renda per capita, o dado de renda média, diz quase nada sobre a realidade brasileira. Já num país que tem uma tendência de níveis de igualdade de renda maior, sei lá, uma Noruega da vida, o dado da renda per capita, o dado da renda média, diz muito mais coisas. Ou então, o que é comum liberais, inclusive, fazerem isso. Quer dizer assim, o Brasil não tem problema de financiamento na educação, o Brasil já gasta muito com educação. Aí pega os padrões de gasto com educação da OCDE. Só que esquece de fazer um tratamento teórico desse dado, que é, veja, você não pode comparar o Brasil, um país que ainda tem analfabetismo, um país que tem uma desigualdade brutal de acesso ao aparelho escolar. Então, se você mora numa cidade grande, numa capital, se você mora numa cidade pequena, interiorana, se você mora no Sudeste, se você mora no Norte. Então, existe um aparelho escolar, um sistema escolar no Brasil ultra desigual, ultra precário, ultra fragmentário, e um país em que, na prática, né, a ideia de universalização do sistema escolar, enfim, tem um debate aqui, mas eu acho difícil considerar que foi feito na prática, e mesmo se você considerar, é um negócio ultra recente, um negócio do pós-ditadura. Aí você não pode fazer uma comparação dessa com a França, por exemplo, né? Porque quando você tem um país em que o letramento básico da população foi feito há muitas décadas, e é normal você ter a imensa maioria das famílias que sabe ler, escrever, que terminou o ensino médio, que tem uma formação de curso técnico, em que é muito mais presente as crianças crescerem em lares em que o pai e a mãe têm ensino superior, a tendência aqui de reprodução do capital cultural da educação é muito mais fácil para um país como a França do que para um país como o Brasil. Percebe? Então, por exemplo, o caso da minha mãe. Minha mãe fez até a 4ª série, né? Porque ela cresceu na zona rural do Cabo de Santo Agostinho. Todos os irmãos dela, nenhum conseguiu terminar o ensino fundamental, porque a escola ficava 2 horas andando, né? E aí tem que trabalhar, começar a trabalhar muito cedo e por aí vai. Então, quando minha mãe, por exemplo, ela dizia que era importante estudar, que tinha que ler, que tinha que não sei o quê, era uma coisa que minha mãe dizia, ela estimulava a gente a estudar, eu e minha irmã, só que não foi algo da vida dela, não foi algo da experiência dela, então era uma coisa meio formal. Então, por exemplo, minha mãe não podia me ajudar nas tarefas de casa, né? Por uma questão de tempo, inclusive, trabalhando muito fora, na escala 6x1 e tal, mas também, mesmo se ela quisesse, ela teria dificuldades com isso. Então, você tem elementos de conformação do papel da educação nessas sociedades que são muito diferentes. Então, você pega, por exemplo, a nota do PISA. A nota do PISA é uma besteira, gente. Você pega países de um padrão de renda muito mais alto que o Brasil, que já superaram o analfabetismo há muitas décadas, que tem um sistema escolar universalizado há muitas décadas, e compara com o sistema brasileiro. Aí você diz, não, o gasto per capita do sistema de educação desses países é muito parecido, então o problema do Brasil não é dinheiro. Não, a gente tem aqui um elemento qualitativo, né? Países que ainda não superaram o analfabetismo, países que a maioria da população não tem acesso ao ensino superior, países em que não há universalizado de verdade um sistema de educação, o gasto com a educação vai ser sim maior do que países que já fizeram isso há muitos anos atrás. Percebe? Então, assim, todo dado ele precisa ser tratado, ele precisa ser contextualizado.
E aí, por que eu coloquei o futebol nesse vídeo? Veja, hoje faz muito sucesso esses aplicativos, né, de acompanhamento de resultados e estatísticas no futebol. Um dos mais conhecidos aí do mercado é o SofaScore. E aí, a galera tá aprendendo muito a pensar o futebol só a partir de estatísticas e tá cometendo esses erros básicos que não é perceber como você produz o dado, a contextualidade histórica do dado, a necessidade de ter cuidado na hora de fazer análises comparativas do dado entre países, entre épocas históricas diferentes, de fazer uma leitura qualitativa, né, sociocultural do dado. 2 exemplos clássicos que eu vejo muito. Aliás, 3 exemplos. Vamos lá. Maradona. Hoje em dia é tendência em várias bolhas da internet dizer que o Diego Armando Maradona não foi um jogador assim tão bom, que ele é superestimado e por aí vai. Aí você pega os dados do Maradona, dados, por exemplo, de gols, de assistência. Sim, o Maradona tem dados muito inferiores a vários jogadores da atualidade, né? Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e por aí vai. Que as pessoas desconhecem que na época que o Maradona jogou bola, por exemplo, não era comum as pessoas fazerem mais de 30 gols por temporada. Assim, eu começo com isso. Isso é algo recente na história do futebol. Inclusive, isso é algo muito mais da era Messi e Cristiano Ronaldo. O pessoal fazer 30 gols por temporada é um negócio meio... Caralho, porra... Era, né? Meio foda, assim. Eu lembro um documentário, Romário, o cara, quando o Romário fez 30 gols pelo PSV, né? O time lá da Holanda, tipo assim, 30 gols na temporada, tipo assim, caralho, Romário arrasando tudo. Quando o Ronaldo, o fenômeno, foi pro PSV, ele, inspirado em Romário, inclusive, falou que iria fazer 30 gols por temporada. A imprensa, caramba, meu Deus, que coisa surreal. Veja, hoje em dia, um atacante chegar assim e dizer assim, eu vou fazer 30 gols por temporada. A galera vai dizer assim, sim, mas e aí? Faz mais que obrigação, né? Que grande coisa, tá ligado? Então, assim, era uma época do futebol diferente, em que os números eram muito diferentes, o futebol se transformou bastante em termos de intensidade, em termos de preparo físico, em termos de jogabilidade. Então, hoje é normal um grande craque, um grande atacante, um meio campista ofensivo, terminar a temporada com 30, 40, até 50 gols. Nos anos 70, 80, 60, não era, perfeito? Simplesmente não era. Então isso por um lado. Por outro lado, o número frio, por exemplo, de um jogador como Maradona, não vai pegar os contextos qualitativos, né? Maradona não foi bem, por exemplo, no Barcelona, só que aí quando ele vai para Nápoles, ele simplesmente pega um time que era um time quase que irrelevante da Liga Italiana, né? Assim, na prática era isso, e transforma um dos times mais competitivos da Europa, inclusive ganhando, né, o campeonato italiano, ganhando campeonatos europeus, e era uma dinâmica que não é como é hoje, que é, por exemplo, de vez em quando aparece um sheik, aparece um magnata russo, aparece um grande burguês dos Estados Unidos que enche a borra de um time de dinheiro e o time fica estrelado de uma noite para outra. Não, tipo assim, no caso do Napoli foi o Maradona. Então, assim, foi muito claro que o Maradona foi para um campeonato que era um dos mais difíceis do mundo, na época da Liga Italiana, pegou um time irrelevante e colocou o time na primeira prateleira do campeonato italiano e do futebol europeu, inclusive ganhando títulos. Então, assim, isso é gigantesco. Combinado esse contexto do que o Maradona fez no Napoli, o Maradona, ele tem talvez a melhor atuação da história das Copas do ponto de vista individual. A Copa de 86 é a Copa do Maradona, e assim, tem um debate aqui, se foi Pelé em 70, só que Pelé em 70 é muito difícil, porque o time brasileiro era muito bom como um todo, né? Para muitos, eu acho que é correto, a melhor seleção brasileira de todos os tempos. O Maradona em 86 só jogou com um bagre do lado dele, né? O time da Argentina era péssimo. Tem no YouTube, gente, todos os jogos de 86. E assim, meu irmão, bicho, era assustador, velho. O que o Maradona criava de jogada de gol pros companheiros e era um animal em cima do outro, perdendo um gol, assim, surreal. Afora isso,
o futebol, né, no século XX, ele era, em vários aspectos, muito menos profissionalizado ou burocratizado e muito menos mercadológico do que é hoje, né? Então era mais comum você ver jogadores politizados, que tinham envolvimentos sociais, que usavam o espaço da bola para fazer protesto, para fazer política e por aí vai, né? Uma dinâmica de muito mais identificação do jogador, seja com o clube, seja com a seleção. E na Copa de 86 teve aquele famoso jogo contra a Inglaterra, né, em que existia um problema histórico ali da Argentina com a Inglaterra por causa do papel do imperialismo inglês na Argentina, muito bem retratado inclusive no livro do Scalabrini Ortiz, A Política Britânica no Rio da Prata. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. E aí tava um processo, né, enfim, tinha pouco tempo Guerra das Malvinas e tal, então tem toda uma contextualidade política que faz aquela Copa muito maior, que faz aquele jogo, sabe, que faz aquele gol do Maradona driblando todo mundo na Inglaterra e o próprio gol de mão, inclusive algo gigantesco. Então assim, isso não é mensurável por estatística. Na estatística, os 2 gols do Maradona contra a Inglaterra são só isso, 2 gols. Então qualquer bagre que fez, sei lá, 2 gols na Copa de 90, a gente vai dizer que foram iguais. Ah, 2 gols aqui, 2 gols aqui. Não, pô. Porque existe um contexto, existe uma história, existe, sabe, todo um elemento ali simbólico que isso entra no peso de análise. O que fez o Maradona ser considerado, né, um dos grandes jogadores da história do futebol no século XX, foi na prática o único jogador que rivalizou com Pelé, assim, em termos da galera comparar e dizer que chega próximo, ou até alguns poucos dizer que é melhor, porque assim, o que o Maradona fez, principalmente na seleção argentina e no Napoli, foi um negócio surreal. E aí, veja, você tem que analisar esse contexto. Você tem que analisar que a seleção argentina não chegava favorita na Copa de 86. Você tem que analisar que era uma seleção muito ruim, que era uma seleção que não era favorita, que era um bando de bagre. Você tem que analisar os jogos, você tem que ver o desempenho do Maradona, você tem que ver o contexto político, você tem que ver qual era o padrão de gols, por exemplo, numa Copa. Veja, durante os anos 70, 80, 90, é isso, velho. Artilheiro da Copa era o cara que terminava com 5 gols, 6 gols, 7 gols. E era isso, percebe? Então, assim, tudo tem uma contextualidade. Porque você pegar o dado frio é realmente uma Maradona superestimado. Não! Mesma coisa. Neymar. Neymar é o maior artilheiro da seleção brasileira, né, em jogos oficiais. Veja, isso não faz com que o Neymar seja maior do que o Ronaldo Fenômeno na seleção brasileira, nem que o Romário na seleção brasileira. Inclusive, vocês parem para pensar, o Romário, na Copa de 94, ele fez poucos gols, né? Romário só fez 5 gols, gente, na Copa de 94. Aí vai chegar alguém e vai dizer assim, não, Romário é superestimado, porque na Copa de 94 ele só fez 5 gols. Percebe? Tipo, existe uma contextualidade. O Neymar é o maior artilheiro da história da seleção brasileira em jogos oficiais. Só que isso foi feito num contexto em que já faz mais de 20 anos que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo, que nesse meio tempo teve uma das maiores decepções da história da seleção brasileira, o 7-1 em 2014. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol! Que tudo bem, o Neymar não estava em campo, tinha se machucado no jogo contra a Colômbia, mas é parte desse ciclo histórico e que também tem um agravante, ao meu ver, que é nesse processo também a gente viu a Argentina deitar em cima da gente, né? Ganhar a Copa América, ganhar uma Copa do Mundo e por aí vai. Então veja, tudo constante. É normal se, por exemplo, o Neymar nunca ganhar uma Copa do Mundo ou se daqui a 1 ou 2 Copas do Mundo a gente ganhe o título sem o Neymar, é normal a galera vai olhar assim e vai dizer assim, Neymar foi um bom jogador, tinha talento, mas, e vai ter sempre o mais. E a tendência vai ser dizer que o Neymar, mesmo tendo mais gols, tendo números melhor do que o Ronaldo ou do que o Romário, que Neymar foi menos jogador para a seleção brasileira, sabe? Porque existe um contexto, porque o Romário, por exemplo, classificou o Brasil, né, para a Copa de 94, foi decisivo, um jogo emblemático. O Romário, né, fez o que fez na Copa de 94, tem uma história ali, tipo assim, que é, no documentário Romário Cara, era muito curioso, né, quando ele tinha um elemento de personalidade de matar no peito e dizer que eu resolvo, toca pro pai que eu resolvo, e resolveu.
Então a fama de marrento, a fama do cara que vai lá e faz e foda-se, e não sente pressão e não tá preocupado, sabe? Cria uma história, cria um roteiro. E o roteiro do Ronaldo é insuperável, né? O cara teve 3.000 lesões no joelho e por aí vai, achavam que não ia jogar mais, passou 2 anos parado, não queriam que convocassem o Ronaldo Fenômeno para a Copa 2002. A seleção do Filipão tinha vários problemas, não era uma seleção que era consenso, longe disso, e o cara chega na Copa, faz tudo o que ele faz. E metendo 2 gols na final contra o Oliver Kahn, que tinha sido eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, porque na época você definia quem era o melhor jogador da Copa do Mundo antes da final. Aí o Ronaldo vai lá e mete 2 gols no melhor jogador escolhido pela FIFA da Copa do Mundo. Tá ligado? Então assim, é um roteiro que, meu amigo, ó... E isso depois de ter chegado na final em 98, tem tido a famosa convulsão e por aí vai ficar um gosto amargo na boca, né? Que se o Ronaldo tivesse bem, a gente poderia ter ganhado aquela final contra a França e tal. Então assim, é isso. Existe um contexto, existe uma história, existe um roteiro. Agora, a moda é dizer que o Kylian Mbappé, que tá passando maus cenários, né, no Real Madrid, que ele na verdade não joga tudo isso, que ele não é craque, que ele não sei o que. Veja, é um jogador fantástico, é um jogador muito bom, muito bom. Só que ele foi trazido para um contexto diferente. Então uma coisa é você jogar no campeonato francês, que aí, meu amigo, é isso. Uma coisa é você jogar no campeonato francês quando o time é seu, né, ao ponto do presidente da república vir falar com você para você não sair do time. Outra coisa é você jogar no campeonato espanhol, muito mais difícil, muito mais competitivo, com marcadores melhores, com adversários melhores, enfrentando ataques melhores, em que o time não é seu, tem vários craques no time e que, por exemplo, uma diferença gritante, o Kylian Mbappé sempre perdeu muito gol. Sempre, sempre, sempre. A capacidade dele de converter chances de finalizações sempre foi muito baixa. Só você pegar os jogos dele no PSG. Só que no PSG, o cara era o dono do time, o cara tinha umas 10, 12 chances por jogo, aí convertia 1, 2 ou 3 e tal, e era isso, tá ligado? E era isso. Foi para a La Liga, que é um dos campeonatos mais difíceis e mais competitivos do mundo, e ele continua tendo uma média de aproveitamento muito parecida. Piorou agora, em termos de estatísticas, porque ele agora tem menos chances, né, do que no PSG. Só que ele sempre foi isso aí. Ele sempre foi um atacante muito bom, só que tem problemas na hora da finalização e que perde muito gol, diferente de um Cristiano Ronaldo, de um Benzema, que no auge ali no Real Madrid tinha uma taxa de conversão assustadora, percebe? Então assim, o cara é um bom jogador, só que é um bom jogador que sai de um campeonato francês, que cai entre nós, né, gente, enfim, e vai para lá a Liga, percebe? Você vê, por exemplo, que o Kylian, ele tá sempre ficando impedido na Liga. O índice de impedimento dele pro jogo é assim, assustador. No jogo Real Madrid-Barcelona, em que o Real Madrid levou 4, assim, o que o cara ficou impedido foi surreal. E aí por quê? Ele tá lidando com a marcação melhor, ele tá lidando com linhas de defesa melhor. Então ele não conseguiu ainda se adaptar e melhorar os fundamentos, melhorar sua qualidade de finalização, melhorar sua passada, melhorar seu tempo de bola, ter mais uma visão panorâmica melhor das linhas defensivas para ficar menos impedido. Então, assim, são contextos diferentes que fazem com que você tenha resultados diferentes. Tem uma famosa fala do Clarence Seedorf, né? Que a galera toda empolgada, dizendo que o Paulo Henrique Ganso ia destruir na Europa, ia pau. Aí o Seedorf vai e fala assim, não, na Europa ele não faz isso não. Ele é muito lento, falta uma passada. Na Europa, na Itália, na Espanha e tal, eu acho que ele fala especificamente, inclusive, da Itália. A marcação é mais próxima, o jogo é mais intenso, você não tem tanto tempo para parar com a bola, pensar, atrasar, depois dar segmento para o jogo. Então, veja, não é porque o Ganso não é talentoso, ele é talentoso, inegavelmente, né, inclusive. Mas, dito isso, você tem estilos de jogos diferentes, em ligas diferentes, e que a estatística produzida numa liga, produzida num contexto, não necessariamente se repete na outra. Então, assim, gente, o dado ele precisa ser analisado. Isso é muito importante. E aí, veja, eu acho que existe um problema seríssimo aqui. Aí vem um papo mais acadêmico, por assim dizer. Um problema seríssimo aqui na formação dos cursos de ciências humanas, ao menos no Brasil. No meu curso, por exemplo, eu em momento nenhum aprendi
a fazer um tratamento analítico e científico de dados, de produção de estatística. Em momento nenhum. Em momento nenhum. Então, assim, você é historiador, você sai do curso e você não aprende a como lidar com dados, a como lidar teoricamente, metodologicamente com a produção de estatísticas, a como fazer uma análise crítica do dado. Inclusive, o grau de coisa é tão absurdo que na cadeira de metodologia científica que eu tive, era uma cadeira para aprender as normas da BNT, o que é um absurdo. Inclusive, a BNT é uma associação privada que isso é uma normatização de escrita acadêmica, não tem nada de metodologia científica ali, né? Então, assim, a famosa inutilidade. Você tem uma cadeira, uma disciplina para aprender normas da BNT, é para, sabe... Enfim, é o fim do mundo, né, gente? Então, veja, eu acho muito importante a gente aprender a lidar com os dados, a olhar criticamente. Por exemplo, saiu agora várias matérias essa semana dizendo que é o menor índice de pobreza e é o menor índice de jovens neném, que nem trabalham e nem estudam. Veja, primeiro tem um problema para mim, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, com o índice de pobreza do Banco Mundial. Ele é muito unidimensional, porque ele só ofere o critério de renda. O critério de renda, ele é importante. Dito isto, ele é ultralimitado para você definir pobreza, miséria, extrema pobreza e por aí vai. No site da Tricontinental, bota aí na tela, Maxwell, o site do Instituto Tricontinental em português, tem várias matérias sobre a campanha chinesa para erradicar a miséria e um debate teórico-metodológico sobre como os chineses, embora usem as estatísticas também do Banco Mundial e do FMI, adotaram um critério de combate à pobreza que é multidimensional. Então, diz respeito a acesso à infraestrutura, à internet, à água potável, a saneamento básico, a médico por 100 mil habitantes, a escola por 100 mil habitantes, a dinâmica de uma continuidade de geração de renda, porque, como eu disse para vocês, se você pega um vilarejo pobre, você vai fazer uma grande obra lá, de uma barragem, a renda média daquele vilarejo vai subir. E aí, depois que a barragem vai embora, acaba a obra, depois a barragem vai embora, a barragem vai sair andando. Enfim, depois que acabar a obra, sabe? Então, a forma como os chineses pensaram o combate lá à miséria, à extrema pobreza, foi muito interessante do ponto de vista teórico-metodológico. Todo estudante, profissional da história, da economia, das ciências sociais, da ciência política, da antropologia, deveria dar uma estudada. Tem vários materiais muito bons no site da Tricontinental. Mas aí, o que é que me chama a atenção? Veja, os dados são de 2023, né? Os dados positivos de 2023 são frutos de 2 anos de expansionismo fiscal, que é o Bolsonaro, para tentar ganhar a eleição em 2022, né, faz todo aquele pacote eleitoreiro e gasta mais de 120 bilhões de reais. O governo Lula, no final de 2022 para começo de 2023, consegue a PEC de transição, que libera mais 150 bilhões de reais para gastar. Então, 2022 e 2023, a gente teve na prática, considerando 2014 até agora, 2 anos atípicos, que foram anos de intenso expansionismo fiscal, fora o contexto da pandemia ali, né, gente? Teve orçamento de guerra, auxílio emergencial e por aí vai. Então, assim, os números positivos, e que nem são tanto, porque, assim, você vai ver o número de jovens que não trabalham nem estudam tá acima de 20%. Você vai ver o número de pessoas na extrema pobreza tá acima de 20%, mas é isso, baixou menos de 30%, enfim, a menor série histórica e por aí vai. Mas, assim, esses números são frutos de 2 anos de expansionismo fiscal, que este ano está sendo violentamente combatido a partir de que passou a valer o novo teto de gastos. Lembrando, o novo teto de gastos ele foi aprovado em 2023, mas só começa a valer no ano fiscal 2024, né? E esse ano começou a valer o novo teto de gastos, vários cortes, vários bloqueios. Esse ano foram 17 bilhões bloqueados do orçamento do governo federal que não foram e não vão ser gastos. Já tem um pacote fiscal sendo apresentado agora, e aí provavelmente quando esse vídeo for ao ar, esse pai já vai ter sido aprovado, ao menos na Câmara dos Deputados. Então, para 2025, esse expansionismo fiscal de 2022, 2023 simplesmente não existe. Então, as pessoas pegam o dado, e aí muitos economistas, inclusive irresponsáveis, vêm pensando, Lula dá sorte. Não, Lula dá sorte não, pô. Lula dá sorte não. É a expansão do gasto público por motivos errados, governo Bolsonaro 2022, e por bons motivos, inclusive em 2023, durante a PEC de transição. Só que aí vem um novo teto de gastos e acaba com isso. Percebe? Então, assim... inclusive, na prática, aí tem outra coisa que eu acho maravilhoso, né? Eu vi vários portais de mídia
progressista, dizendo assim, os números do governo de avaliação não correspondem ao que está acontecendo na economia. Aí pega um dado da situação da economia de 2023, porque esses números saíram agora são de 2023, desconsiderando que em 2023 a avaliação do governo estava muito maior do que agora. Então, assim, na verdade, não. Na verdade, os números positivos de avaliação do governo Lula em 2023 estavam correspondentes com a realidade econômica. Só que em 2024 a gente tem outro cenário, né? E os números de avaliação estão correspondendo, sim, muito bem a dados como aumento do custo de vida, como aumento de endividamento das famílias, como a geração de empregos bastante precários e por aí vai, percebe? Então toda estatística ela tem que ser lida com cuidado, gente. A gente tem que aprender a ler criticamente as estatísticas, aprender a ter um tratamento teórico fino das estatísticas, aprender a perguntar aos números, aprender a olhar o contexto histórico, sabe? Porque senão é isso, velho. Senão você vai ser enganado com estatísticas. Então a gente precisa aprender a tratar bem as estatísticas, os dados, aprender a perguntar para os dados, percebe? Porque senão a gente vai ser enganado, né, muito facilmente, percebe? Isso no futebol, isso na política, isso na economia, isso, enfim, para todos os aspectos da nossa vida. Eu vou terminar com uma curiosidade para vocês, que é, por exemplo, as estatísticas de desemprego no Brasil. Eu li essa semana um texto muito bom, saiu na revista Ópera. Deixa eu mostrar aqui para vocês ele. Ó, qual é a verdade sobre o emprego no Brasil hoje? Esse texto faz um debate sobre as estatísticas de emprego e desemprego no Brasil. E ele mostra uma coisa fantástica, que é, hoje, as estatísticas oficiais de emprego no Brasil, eles consideram não emprego no sentido de emprego com carteira assinada, eles consideram ocupação ou desocupação. Então vejam, se você cata papel e latinha no meio da rua, trabalha 14 horas por dia para mal e mal tirar R$1.000 por mês, pela estatística hoje do Brasil você está empregado. Se você está comendo pão com diabo amassou em cima de uma bicicleta, trabalhando 14 horas por dia, fazendo entrega de comida para iFood, para esses negócios, para tirar um salário mínimo, pelas estatísticas do Brasil você está empregado. Então, estatisticamente, é quase que você estivesse na mesma situação de alguém que tem um emprego com carteira assinada, 13º, FGTS e por aí vai. E aí, não se considera emprego no sentido de carteira assinada, se considera ocupação. E aí junta trabalhador informal, trabalhador formal, empregado do setor público e por aí vai. Todo mundo é empregado, sendo que, na verdade, isso é um nível de ocupação da força do trabalho e não emprego formal. Veja, um trecho desse texto aqui, eu acho muito bom para a gente pensar o seguinte. Aqui, ó. Vê só, o que é que diz o trecho do texto? É olhando para esse setor específico da população que podemos ter uma ideia da real taxa de desemprego vigente no Brasil. Considerando que existe ainda 14,3 milhões de trabalhadores no setor privado sem carteira assinada, ou seja, trabalhando em regime temporário ou desprovido de qualquer registro formal, é possível especular que a população efetivamente desempregada no Brasil é de, pelo menos, 17 milhões de pessoas, desocupados mais da metade dos trabalhadores por conta própria sem CNPJ, o que perfaz algo em torno de 17% do total da classe trabalhadora economicamente ativa. Então, assim, se você mudasse o critério do que é estar empregado no Brasil, só mudar o critério do que é estar empregado no Brasil, a taxa de desemprego sairia de 6%, 6,4%, alguma coisa assim, para 17%. Percebe? Hoje é a mesma realidade. É a mesma realidade. A mesma realidade. Se você muda o critério do que é estar empregado no Brasil, mais que dobra a taxa de desemprego. Então a gente tem que fazer uma leitura das estatísticas, reforçando qual é a verdade sobre o desemprego no Brasil, título do texto, muito bom. E aí veja, aqui não se trata de falsificação, tá mentindo os dados, está falsificando os dados, não, é metodologia empregada, é o conceito empregado, percebe? A gente tem que aprender a questionar isso. Em tempos de pesquisa eleitoral é um pouco mais comum, né? As pessoas questionarem como é que foi feita a pesquisa, qual é o padrão de amostragem e tal, mas isso serve para tudo.
Então é um alerta muito importante para você que é estudante, para você que é pesquisador, para você pessoa comum que não é estudante nem pesquisador de porra nenhuma, de pensar como é que se faz o manejo de dados, como é que se faz uma análise histórica, como é que se faz uma análise comparativa, como é que se questiona a metodologia de formação de dados, como é que faz uma análise crítica daquele dado. Isso é muito importante para a gente não ser enganado e nas conversas de mesa de bar, não falar besteira, viu? Não falar besteira. Porque alguém chegar para mim e falar assim, Maradona é super valorizado, eu vou dar uma cadeirada. Mentira, eu vou dar cadeirada não, porque eu sou a pessoa da paz. Mas eu vou ficar puto, viu? Eu vou ficar puto e vou começar a argumentar fazendo 3.000 análises sociológicas para mostrar por que Maradona foi um dos melhores jogadores do século XX e que Pelé é o melhor jogador de todos os tempos. Mas isso é tema para outro vídeo do canal. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.